Cara, você viu que legal? 1000 inscritos! 1000 inscritos do canal Retrovisor. E o mais incrível é o seguinte, 2 anos e meio e de repente, pá, 1000. Demorou só 2 anos e meio para conseguir 1000 inscritos. Que incrível, gente. Muito obrigado. Olha, a gente não se contém de felicidade. Realmente obrigado a você que se inscreveu. E se alguém puder fazer o cálculo aí proporcional de quanto tempo a gente demora para chegar em 100 mil... Talvez... Vixe, talvez seja melhor não fazer esse cálculo, não. Mas olha... Ou você se inscreve mais, você divulga mais e a gente cresce mais. Pensa bem, 1000 pessoas, cara. Dá pra lotar o Maracanã. Não dá. O Pacaembu? Também não. Nem a Vila Belmiro. Nem o Urico Mursa. Nem o Marcelo Stefani. Não. Do lado do Bragantino. Mas, gente, que legal, 1000 inscritos. Que demais. Então, hoje a gente vai fazer, sabe o quê? Uma coisa que eu sempre quis fazer. Um especial de 1000 inscritos. Um especial de 1000 inscritos sobre um tema sem polêmica hoje. Isso não é polêmica. Hoje é mais tranquilo. Sem polêmica. A democracia no Brasil. Meu Deus. Olá, povo brasileiro. Eu sou o Murilo. Eu sou o Bié. E esse é o Retrovisor, o seu canal de história no YouTube. Seu canal de 1000 inscritos. Olha só. Então, você falou que o tema é democracia no Brasil, certo? Certo. É um tema, como ironicamente eu falei que não tinha polêmica, mas tem, né? Parece que ao longo da história do Brasil isso sempre gerou muita polêmica. E a palavra democracia hoje é usada por todo mundo. Mesmo quem não gosta da democracia, usa a democracia para parecer que seu discurso é bom. E eu estava vendo um vídeo, na verdade, você conhece o Marco Antônio Villa? Conheço o Villa. Um historiador e jornalista brasileiro. Um dos nossos ídolos, pelo menos o cara que eu assisto muito. Assim. E um historiador que tem uma colaboração importante para a história do Brasil. Mas ele tem uma ideia que ele fala em alguns vídeos e que ele explicou melhor em um dos vídeos cujo link está aqui na descrição, se você quiser ver antes de assistir o nosso comentário, em que ele fala que o Brasil não é um país com tradição democrática. E que para ele, só em 1988 é que houve democracia de verdade no Brasil. A partir de 88, com a Constituição chamada Cidadã, que foi promulgada naquele ano. Tá, mas o Villa ele diz que só teve democracia a partir de 1988, mas qual argumento ele usa para dizer isso? Bom, primeiro ele diz que enquanto existia escravidão no Brasil até 1888, não podemos falar em democracia porque você tem uma grande massa da população que não é cidadã e que não participa do processo. Então, para ele, isso não caracteriza uma verdadeira democracia. Mas faz sentido um pouco essa ideia, não faz? Faz sentido do nosso ponto de vista do que é democracia hoje no século XXI e no século XX posteriormente. Porque o próprio conceito de democracia ele vai mudando de acordo com o seu ideal a partir de cada época. Então, se uma época, hoje a gente tem uma ideia de democracia, no século XIX outra ideia de democracia, e na Grécia outra ideia de democracia. Pode ser que no século XXII seja outra ideia completamente diferente. O que não quer dizer que não é democracia, ou que é uma democracia pela metade. Outro argumento que ele dá é o voto feminino, que só começou a existir em 32, depois do Getúlio, e o voto do analfabeto, que ele diz que só foi permitido em 88, na Constituição de 1988, mas que quase em todo o Império foi permitido. Só em 1881 houve uma lei que começou a proibir, e aí depois só em 1988, com a última Constituição, é que voltou a poder. Então ele diz que se o analfabeto não pode votar, também não é uma democracia plena. Também nessa ideia de que você está incluindo a população, que quando você exclui uma parte boa dela, você não tem uma democracia plena. Mas como eu disse, a democracia passou em cada época por conceitos, por diferentes compreensões. O que não quer dizer que não era democracia. Porque a gente tem que entender que o conceito que nós temos hoje de democracia também é um conceito típico da nossa época. Então, pensando historiograficamente, a própria ideia de democracia sofreu alterações. E a gente não pode olhar para trás hoje e anular o que considerava-se democracia no passado só porque hoje nós não consideramos que isso é uma verdadeira democracia. Até porque a democracia que nasceu em Atenas, ela nasceu num contexto de escravidão. Escravos não eram cidadãos. Tinha escravos. Tinha escravos. Escravo não votava e não era cidadão. Mulheres não votavam e não eram cidadãos. E a democracia nasceu lá. Você não pode voltar para os atenienses e dizer: vocês não tinham uma democracia verdadeira. A democracia verdadeira é do século XXI.
é complicado. Né? Mas pensando que o Brasil só foi ter uma república em 1889, assim. Dava pra dizer que teve democracia entre 1500 e entre o começo do Brasil e esse ponto? A democracia não começa só com a república. Não. A partir do momento que o Brasil é independente, que a gente já falou em alguns vídeos sobre isso, né? Você tem a adoção de uma Constituição, e essa Constituição garante direitos, deveres e estabelece regras para as eleições. Então, no Brasil estabeleceu-se, a partir do primeiro reinado, uma monarquia representativa. Então, era um estilo de democracia representativa. Quando a gente fala representativa, se difere do que acontecia na Grécia, que era uma democracia direta, todos os cidadãos poderiam ter voz na Assembleia. Quando você tem uma democracia representativa, é quando o cidadão elege o seu representante e ele que diretamente atua na política. É um tipo de democracia também, e para o século XIX era o que imperava, com todo respeito, era o que imperava na época. A Inglaterra era uma monarquia representativa. Outras monarquias na Europa eram representativas. Mulheres não votavam no Brasil nem na Inglaterra. Por Estados Unidos, por exemplo. Havia escravidão nos Estados Unidos, que era uma república desde sempre, até a Guerra de Secessão, nos anos 60 do século XIX. E você vai dizer para um americano que não havia democracia lá antes do século XIX? Os presidentes são eleitos lá desde a independência. E a escravidão não era um impeditivo para que considerasse, então, naquela época, que havia uma democracia. Então, no Brasil, o Império, por exemplo, no segundo reinado, principalmente foi o mais longo, você tinha processo eleitoral que incluía mais gente do que outros países da Europa. A Inglaterra é sempre um parâmetro. O Brasil permitia voto de analfabeto. A renda mínima para o cidadão votar era muito pequena, então podia votar a maioria da população masculina maior de 21 anos. Mulheres não votavam, escravos também não. Mas comparado com o contexto mundial, era uma legislação eleitoral bem abrangente, se comparado com outros países. Então, sua teoria é de que se nessa época não tinha democracia no Brasil, talvez não tivesse lugar nenhum. Exatamente. A democracia no mundo, então, se a gente considerar que só em 1988 no Brasil tem democracia, então no mundo a gente pode dizer que a democracia começou no século XX. Entendi. O que para mim, para um historiador, é um contrassenso. Apesar de reconhecer a importância do Marco Antônio Villa, mas eu acho que ele está um pouco equivocado nessa... Claro, assim, é bom salientar aqui que a gente também não está querendo arranjar briga com ninguém. Então. Não. Eu vejo o Villa, adoro o Villa, xinga todo mundo, acho o cara, eu adoro isso. Mas assim, é só estabelecer um debate saudável, assim, trocando ideias. Exatamente. Se por um acaso do destino, assim, isso chegar no Villa e ele quiser falar alguma coisa, tá super bem-vindo, mas acho que dificilmente Queremos você aqui. isso vai aparecer no radar dele, mas enfim. É isso. Você já parou para pensar sobre a democracia? Se teve democracia, se tem democracia? Quais são os rumos da democracia? O que vai acontecer com a democracia Comenta aí no país? se tem algum vídeo que explica sobre democracia no Brasil também, que você queira compartilhar, além desse do Villa que está na descrição. E comente a sua ideia também, rapidamente, do que é democracia, se ela existiu, não existiu, se ela vai existir, se um dia... Né? Se você acha que tudo que a gente falou é bobagem, que eu deveria Xinga consultar também a gente sem falar fonoaudiólogo ou fazer terapia, fala aí embaixo também. E compartilha. Aqui é um lugar... Sabe o que é o retrovisor é? É um espaço democrático. Você pode dizer o que você quiser, a desde gente que nunca proibiu um com comentário. devido respeito e Exatamente. educação tem que vigorar. Exatamente. E se inscreve para que a gente chegue a 10 mil, porque o nosso próximo especial é só com 10 mil. Então você acelera o processo para a gente não ter condições físicas ainda de gravar um vídeo. Tá bom? É isso aí. Quando quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor. Se quiser checar... A gente não falou essa parte, não. Já achei que tinha acabado, já podia fazer piada.